Olá pessoal, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, acredito que sim. Tudo bem com você, meu amor? Tudo ótimo, melhor agora ao seu lado, né? Que bom, graças a Deus. Ontem foi dia dos namorados, né? Então parabéns para... Baixar aqui um pouquinho. Parabéns para todos os namorados, noivos e casais, né? Casados que sejam eternos namorados, né? Hoje a gente está dando início aqui ao Sintonia e esse nome Deus pôs assim no meu coração, depois eu compartilhei com a minha esposa, que a ideia é levar casais, famílias a terem uma sintonia. Isso é fundamental. Então quem me vê sempre nas minhas páginas, aqui na minha página, nas minhas transmissões, já sabe que ela é minha esposa, mas vamos completar aí 12 anos de casados. De casados. Dia 26? Dia 26 de julho, né? Casamos 26 de julho no civil, né? Dia 24 no civil e 26, né? Nós recebemos as bênçãos. Então, glória a Deus por isso. Dia 24 agora, de julho, 12 anos. 12 Não anos. que eu tenha esquecido, pessoal, porque civil e as bênçãos na igreja a gente mistura um pouco, mas 12 anos de casados, 2 filhas lindas, maravilhosas, a nossa primogênita, Débora, de 7 anos, e a nossa caçula, né? Nossa caçulinha Júlia, de 2 anos. 2 anos de idade. E a gente está aqui, acredito que com um pouco do que Deus nos deu nesses 12 anos, para compartilhar com vocês. Deus pôs isso no nosso coração para a gente poder levar um pouco de sintonia, de casamento, de família a todas as pessoas. E eu gostaria de ter a sua companhia até o final. Nós dividimos esse tema, sintonia, esse quadro, em 3 blocos. Então preste atenção, a gente vai falar aqui sobre um pouco sobre os blocos. Nós dividimos em 3 blocos, que é o bloco das perguntas. Nós temos aqui 5 perguntas sobre casamento e família para responder. Então nós vamos responder essas perguntas. E aqui também o outro bloco é sobre dicas. Nós vamos dar 5 dicas sobre casamento feliz e 5 dicas sobre... Para a família feliz. Exatamente. Então vamos dar 5 dicas sobre casamento feliz e 5 dicas sobre família feliz. Então o segundo bloco que é o bloco das dicas. Essas dicas, eu achei que essas dicas aqui, meu amor, estão sensacionais, né? Não? Estão perfeitas. Portanto, você que conhece uma família, um casal que estão precisando estar sintonizados, por favor, faça o bem agora a essa família, a esse casal. Nós estamos em isolamento social, não podemos sair para o campo, né, para evangelizar, falar da palavra de Deus, mas Deus tem nos dado esse recurso maravilhoso, que através das lives, Deus está entrando nos lares e construindo, reconstruindo famílias, né? E de uma forma paulatina está sintonizando as pessoas, ajustando os relacionamentos. Então, faça esse bem agora, convida, compartilha nos grupos que você participa no WhatsApp, vai convidando as famílias que você conhece pelas redes sociais. Sempre eu digo assim, vai dividindo o pão, né? É compartilhar o pão. O pão é a palavra, é o alimento, então a gente tem que dividir. O terceiro bloco, né, a terceira parte dos 3 blocos é a reflexão. Então eu vou ter uma reflexão aqui, nós vamos compartilhar com vocês uma reflexão para abençoar a sua vida. Primeiro bloco de perguntas. Agora, antes de nós respondermos as perguntas, nós queremos já mostrar para você quais são as perguntas que nos fizeram. Então eu vou ler uma pergunta, minha esposa vai ler outra, para você já saber quais são as perguntas que tem aqui e eu acredito que vai iluminar bastante a tua vida. Então, deixa eu ler aqui a primeira pergunta, minha moça, e ler a outra, né? Sim. A primeira pergunta é, o que é sintonia? Né? O que é sintonia entre um casal? Então essa é a primeira pergunta que nós vamos responder. A segunda. Qual número de filhos aconselharia para um casal? Muito interessante essa pergunta, né? Muito. Qual o número de filhos? Né? Às vezes a pessoa está noiva, namorando, vamos ter 10 filhos, vamos ter um time de futebol. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Nós falamos que nós teríamos 3 filhos, né? Exatamente. E aí? Está em 2 ainda, né? Vamos lá. Terceira pergunta é,
O que fazer quando a última saída é o divórcio? Olha só isso. Uma pergunta que permeia muitos casamentos, né? O que fazer quando a última saída é o divórcio? A quarta pergunta, meu amor. Como manter a parceria e companheirismo quando surgem os filhos? Olha que pergunta interessante também, meu amor. Essa é uma pergunta que acho que muita gente tem e acho que para responder tem que passar por esse processo de ter filhos, né? Sim, com certeza. Nós já temos dois, então temos um pouco de experiência nesse sentido, né? E a quinta pergunta que a gente vai responder é: sinto que meu cônjuge não me ama mais. E agora? E agora? E agora, né? Tempo passou, 10 anos, 5 anos, 12, 20, 30. Pastor, eu sinto que meu cônjuge, ele não me ama mais. E agora? O que é que a gente faz? Então essa é a quinta pergunta, né? Então são essas as 5 perguntas que nós vamos fazer. E vamos tentar aqui ajudar você com as respostas que nós temos com um pouco de experiência. Claro que diante de muitos casais que nos acompanham, tem muito mais estrada que nós aqui. Nós temos 12, mas muitos têm 25, 30, 40. Acho bonito quando um casal chega a 50 anos de casamento. Acho que tem sido muito difícil a gente ver isso na sociedade, né? Mas acontece, né? Então, eu tenho a alegria e a satisfação de poder ver os meus avós. Em 2015, eles fizeram bodas de 50 anos, né? Eu estive lá e é uma alegria para toda a família poder contemplar isso, né? Alguém da família chegar a essa... Eu vejo como um presente de Deus, uma dádiva, né? Você conseguir chegar até essa data, né? 50 anos de casado. E a gente fica se perguntando, né, meu amor? Nós temos 12. 12. Para 50 anos. 38 é chão, hein? E para segurar isso, tem que ter muita estrutura, né? E alguém na família que atinge esse objetivo nos inspira, nos traz até uma inspiração para permanecer, porque nós acompanhamos a história dos meus avós, que não foi fácil, mas com a sabedoria da minha avó, esse casamento ele foi sustentado até hoje, né? Hoje eles estão com, né, 2015, 55 anos de casados. Imagina aí, muito tempo, né? Parabéns para eles, né? Parabéns. Eu acredito que eles não estão nos acompanhando, mas aí há netos que podem concordarem com isso. É verdade. E, bom, a gente vai iniciar. Mas antes de iniciar, ontem foi o Dia dos Namorados, parabéns a todos os namorados, noivos, casados e aqui tá minha namorada, né? Quero agradecer a Deus primeiramente pela vida dela. Deus me deu uma pessoa que me preenche, me completa no ministério, na vida. E agradecer a você também que está do meu lado, né? E nós somos muito felizes e que nós possamos juntos cumprir todo o propósito que Deus tem para a nossa vida familiar e para a nossa vida ministerial. E Deus me deu o melhor. Você, como diz aquela canção da Aline Barros, né? Você é muito mais do que eu podia imaginar. E ontem eu falava num texto que Deus ele não une pessoas, Deus une propósitos. Então, Deus uniu um propósito chamado Vitor e outro Patrícia, para que juntos nós pudéssemos realizar, né, um outro grande propósito, que é aquele que nós fazemos hoje, né, que é a obra de Deus. Então, juntos nós estamos realizando um outro propósito maior de Deus. Glória a Deus. Então, te amo, viu? Bom, vamos iniciar, né? Primeiro bloco de perguntas. A primeira pergunta é: o que é sintonia entre um casal? Eu imagino assim, existem muitos casais, infelizmente, na nossa sociedade, que eles estão fora completamente de sintonia. Você já viu uma televisão sem uma boa sintonia? Você já viu uma frequência de rádio sem uma boa sintonia? Imediatamente você quer mudar a frequência, você quer mudar de canal, ir para outra rádio, porque está sem sintonia, a sintonia não está boa. E isso também tem a ver com o casamento. Eu entendo que um casal que não está em sintonia, eles não se entendem em absolutamente nada.
Porque eu entendo, meu amor, que casamento é você dividir projetos, propósitos. E quando um casal está sem sintonia, eles pensam completamente diferentes. Nas mínimas coisas. Não conseguem ter o mesmo pensamento em relação à criação dos filhos. Um quer criar de um jeito, o outro quer criar de outro jeito. É porque casamento é assim, são duas culturas, né? Você tem a sua cultura, eu tenho a minha, nós trazemos essa cultura da nossa criação, dos nossos pais. Só que é importante a gente pegar e chegar num acordo, né? Por exemplo, criação dos filhos, gestão das finanças, projetos. Então, um casal estar em sintonia não é pensar exatamente da mesma forma, mas eu imagino que seja ter acordo naquilo que faz, né? Exatamente. Em suma, estar em acordo. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Amós, né? Andarão dois juntos se entre eles não houver um acordo? Dá para andar dois juntos? Você aqui de Juazeiro do Norte, que conhece muito bem São Pedro e São Paulo, né? Duas ruas muito conhecidas aqui em Juazeiro do Norte. Um casal sem sintonia, um está descendo a São Pedro e o outro está subindo a São Paulo. Não tem acordo, não tem sincronia, né? Então, estar em sintonia você estar andando em acordo. Em suma, é estar em acordo com a outra pessoa, né? E sem sintonia, um casal ou uma família, elas não conseguem em absolutamente nada, né? Realizar as suas metas, os seus sonhos. Sem sintonia, um casal, no relacionamento não há amor, não há respeito, não há amizade, não há cumplicidade, muito menos, meu amor, doação mútua, né? E não consegue chegar a um objetivo comum, né? Porque, por exemplo, um quer limitar, por exemplo, o tipo de alimentos que os filhos vão comer. O outro quer liberar tudo. Então não tem sintonia. Né? Um quer comprar o que deseja, o outro diz, vamos segurar mais um pouquinho. Né? Então não tem sintonia. Enfim, a sintonia é importante para ambos chegar a um objetivo comum, porque senão vai estar um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Né? É como você, meu amor, falava no início, né? Assim como um som de um rádio, de uma TV, sem sintonia é desagradável, nos causa um desconforto, rapidamente nós queremos mudar de sintonia. No relacionamento ou mesmo no seio familiar, sem sintonia, nós não conseguimos atingir nenhum objetivo. Meu amor, sem sintonia, com sintonia, até os problemas que nós julgamos difíceis, com sintonia, eles se tornam muito mais fáceis, né? Porque a Bíblia diz... Desculpa interromper, porque assim, um clareia a mente do outro, né? Sim. Na hora que ambos conversam, por exemplo, tem um problema para se resolver, então eu converso com você, você conversa comigo, conversa, viu? Diálogo, não é monólogo. Então assim, clareia, né? Uma coisa que eu não estava vendo, você consegue ver e vice-versa, né? Exatamente. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que é bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas se estiver só, e esse só, ele atribui, ele remete a estar sem sintonia, né? Aquele casal que um está andando para um lado, né? E o outro para o outro. Então, é bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. E também diz, meu amor, que um faz correr 1000, mas dois faz correr 10.000. Então, sintonizados, nós conseguimos resolver problemas que às vezes nós julgamos muito complicados, difíceis, mas quando nós entramos em sintonia, em acordo, nós conseguimos realizar aquele problema de uma forma simples e descomplicada. Então, resumindo, isso é sintonia entre o casal, né? Ambos entrarem em acordo em tudo para poderem chegar no objetivo comum. Segunda pergunta, pode ler, meu amor, a segunda pergunta. Qual o número de filhos aconselharia para um casal? Interessante quando estão namorando, aquilo que a gente falou, né, no começo aqui. Vamos ter um time de futebol, né? Um sabe o que é um, né? Mas você quer iniciar ou posso iniciar? Pode iniciar. A resposta. Vamos lá. Qual o número de filhos que você aconselharia para um casal?
Bom, isso é muito assim, de cada um, né? É natural no namoro, no noivado, você não tem a concepção ainda do que quer ter filhos. Então, você conversar sobre, tipo, seria tão bom que a gente tivesse gêmeos, né? É só o que a gente ouve Muito. nas Muito. conversas dos namorados. É. Ah, eu gostaria de ter gêmeos. Né? Hoje, quando eu e meu esposo, nós estamos num local em que nós ouvimos as conversas, né? E aí, a gente ouve as pessoas falando, bem que nós poderíamos ter gêmeos, né? E aí nós que já estamos casados, né? E temos filhos, e aí... A responsabilidade é grande. Aí nós olhamos para a pessoa, se nós pudéssemos ir lá, né, e conversar com elas a respeito do que é ter filhos, do que é criar filhos, né? A história seria outra. Deixa a gente poder clarear aqui um pouquinho isso na mente das pessoas. Qual o número de filhos aconselharia para um casal? Isso aqui acho que deve vir de um jovem ou uma jovem, né, que naturalmente ainda não tem noção disso. Vamos lá. Você tem que levar em conta algumas coisas. Uma das coisas é o acordo entre o casal. Mas uma das coisas que você tem que levar em conta é a questão da criação desse filho. Porque filho tem despesas. Saúde, escola, alimentação, a própria educação. Então, você não vai colocar uma criança no mundo, ou mais crianças, né, do mundo, se você não tem condições de dar para aquela ou para aquelas crianças uma boa qualidade de vida. Porque o que adianta, né, colocar vários filhos no mundo, 2, 3, 4, só para dizer que eu tenho vários filhos, só para realizar um desejo meu, mas de repente aquelas crianças passarem necessidades e de repente eu olhar lá para trás e pensar assim, poxa, eu não planejei, eu devia ter planejado. E aí quando os filhos estão ali entre a gente, né, e não conseguem dar uma boa qualidade de vida, de saúde, segurança, educação, alimentação, a gente acaba se chateando com as crianças, se estressando com o dia a dia com elas, e a culpa é nossa, a culpa é do casal, né? Porque não houve planejamento, porque para você que ainda não tem filhos, você tem que entender que é uma demanda muito grande, demanda financeira, muitas vezes é um desgaste emocional, quantas madrugadas, né? A gente fica acordado ou tem que acordar por causa de uma criança, então assim, vai muito o casal, mas uma coisa que é preciso levar em conta é tudo isso que eu falei, né? E outras coisas mais, né? Com certeza, envolve muitas coisas. Ter filhos envolve muitas outras coisas. E às vezes a pessoa ela tem até condições, meu amor, financeiras de ter muitos filhos. Mas às vezes não tem condições psicológicas para terem esses filhos, né? E do que adianta você povoar a terra e não ter condições de cuidar de si mesmo, né? Então, não só a parte financeira que é muito importante, você precisa ter realmente estabilidade financeira para ter filhos, porque a criança, ela já nasce, né, meu amor, segundo alguns estudos. Já nasce deixando os pais endividados, né? Então, já envolve muitas coisas antes mesmo da criança nascer, os preparativos de enxoval, né, e etc. E aí depois vem a criação do filho, que envolve outras coisas. E eu acredito, meu amor, que acima das condições financeiras, né, condições financeiras, está a condição realmente psicológica daquele casal para ter esses filhos, né? Quantos pais já tiraram a vida dos seus próprios filhos, né? Então eu atribuo pela falta, né, de capacidade psicológica e emocional de criar esses filhos. E às vezes acontece, meu amor, de ter muitos filhos e não cria. Deixa com o tio, com o avô, com o vó, com o vizinho, né? E colocou no mundo irresponsavelmente, sem planejamento. E quem vai sofrer? Vai sofrer as crianças. E como a minha esposa falou que às vezes o estresse do dia a dia, aquelas muitas vozezinhas inocentes, né, que não sabe ter controle, porque é criança, tem energia para gastar, estressa, às vezes agride fisicamente.
às vezes agride verbalmente. Quantos pais fazem isso com os filhos? Mas lá atrás, no namoro, no noivado, você diz, vamos ter muitos filhos. Então você tem que entender que não pode colocar esses pequeninos no mundo para sofrer. Exatamente. São pessoas que elas não têm essa condição psicológica de ter esses filhos, e aí quando eles têm esses filhos, o que acontece? Essas crianças elas vão crescer cheias de marcas, de feridas, que lá na frente, né, esses pais vão reconhecer que foram erros que eles mesmos tiveram com essas crianças, né? Então, é importante que o casal entre em sintonia para conversar a respeito de quantos filhos eles vão ter dentro da realidade deles, né? Porque cada casal tem uma realidade. Então, é importante que isso seja conversado antes, né? Não pense que você vai ter filhos e a partir de agora você vai continuar dormindo como antes. Vão ser madrugadas de sono perdido. Fazem 7 anos que a gente não dorme assim, aquele sono gostoso, né? Porque sempre se acorda de madrugada, principalmente quando é muito bebê ainda. Então, madrugadas acordando, em alguns casos, né, tendo que levar para o hospital de madrugada. Enfim, então tudo isso tem que ser levado em conta, né? A média, geralmente hoje, antigamente os pais tinham muitos filhos. Minha avó teve 12, e minha bisavó teve 22. Mas hoje, acho que uma base muito equilibrada são 2, né? Mas vai de cada casal. Mas tudo isso tem que ser levado em conta. Até porque o contexto, né, que eles estavam inseridos é totalmente diferente do nosso contexto hoje. Uhum. Então, a gente pode resumir que hoje, né, o casal ele optando por ter menos, né? Uhum. É algo que vai facilitar até mesmo eles estarem em harmonia, né, em sintonia dentro no seio familiar. Vamos partir para a terceira pergunta do primeiro bloco, né? São 3 blocos para você que está chegando agora ou já chegou faz um pouquinho de tempo. São 3 blocos. Bloco de perguntas, são 5 perguntas, vamos para a terceira. O bloco de dicas, vamos dar dicas para casamento feliz, família feliz. E o terceiro bloco é a reflexão. Então vamos para a terceira pergunta, das 5. O que fazer quando a última saída é o divórcio? O que fazer quando a última saída é o divórcio? Eu trabalho com vidas há 20 anos, atendendo pessoas, e a maior incidência de atendimentos que nós temos é justamente sobre família e casamento. E é muito difícil, de todos os casamentos que existem, é muito difícil em algum momento, em anos de casamento, um casal não ter tocado no tema ou no assunto divórcio. Brigas, desentendimentos, falta de sintonia, um tanto de coisas que surgem. E em muitos casos acontece isso. A última saída para nós é o divórcio. Então, o que fazer quando parece que a última saída é o divórcio? Você quer iniciar? Então, em alguns casos, realmente aquelas pessoas, elas devem romper, né? E aí envolve o adultério, envolve a quebra de alianças, que é o adultério. E aí envolve também a questão de agressões. Às vezes aquela mulher ela está sofrendo agressões e então neste caso, né, essa alternativa, né, com certeza seria o caminho que essa pessoa deveria tomar. Porém, às vezes, meu amor, a pessoa ela quer tomar essa decisão, né, de uma separação, um divórcio, por falta de sintonia. Quantos casais nós já atendemos, né? Quantas pessoas nós já atendemos que estão pensando em separar e às vezes é a falta de ajustes, é a ausência dessa sincronia entre o casal que está levando essa pessoa a tomar essa decisão, né? E fazendo aqui um paralelo com a última saída é o divórcio, né? Fazendo um paralelo com suicídio.
Às vezes a pessoa acha que a última saída dela é tirar a própria vida. Porque se eu tirar a minha vida, aí os problemas, eles vão acabar, né? Essa pessoa que pensa o problema, ele vai aumentar, né? Ele vai tomar uma proporção muito maior. De forma semelhante, quando a pessoa não tem aquela primeira alternativa em que eu falei, que a quebra de alianças, em que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela lhe dá esse respaldo para você divorciar, né? Ainda que Deus deseje que a pessoa se reconcilie, perdoe e se reconcilie. Esse é o desejo de Deus. Mas a pessoa ela está respaldada na palavra para tomar essa decisão. Agora, quando não envolve quebra de alianças, essa pessoa não está sendo agredida pelo seu cônjuge, mas que os problemas eles podem ser ajustados, essa jamais seria a última alternativa. Porque quando, meu amor, essa pessoa ela tem os problemas e aí ela já está sem paciência e aí ela diz, não, eu vou tomar esse caminho mesmo, divórcio. Essa pessoa ela vai aumentar mais ainda o problema dela. Eu acho que o meu esposo vai falar algumas coisas, mas eu já vou dar aqui fazer essa introdução. Por quê? Porque envolve, se esse casal tem filhos, envolve filhos, né? Então o problema ele vai aumentar. Por quê? Porque só quem é filho de pais separados podem dizer o quanto é dolorido, quanto é sofrido ver o seu pai morando numa casa e a sua mãe em outra casa, né? Em ver os seus pais dividindo um lar com outra pessoa, né? E são muitas outras coisas que envolvem esse contexto. Então, realmente, meu amor, esse caminho, essa alternativa, né, de divórcio, realmente é algo que tem que ser muito bem pensado, né? E que se o casal, ou pelo menos uma parte, né, tentar solucionar essa situação, essa pessoa ela vai conseguir pegar o caminho correto. E eu acredito que você vai aí complementar o que você falou. E ainda sobre essa questão, né, o que fazer quando a última saída do divórcio? 2 dicas importantes. Uma, converse. Converse com seu cônjuge. Detalhe, às vezes ele ou ela não quer conversar. Quantos casos eu já abordei assim, pastor, não tem mais conversa. Ele não quer conversar, ela não quer conversar. Então essa possibilidade está esgotada. Ok, então vamos para uma outra dica importante. Se não dá para conversar porque ele ou ela não quer absolutamente, busque orientação. Porque existe uma saída. E às vezes quem está dentro, meu amor, não consegue enxergar direito, mas quem está fora enxerga melhor. Exato. Então é importante você recorrer a uma pessoa preparada, é claro, que possa te orientar, que possa passar umas dicas para você, dentro daquilo que você está vivendo, a respeito do que você pode fazer para salvar o teu casamento. Porque ninguém casa para divorciar. Ninguém quer isso. Então, busque orientação da pessoa certa. Não é se orientar com amigo, com amiga, porque muitas vezes acontece assim, a pessoa, amiga, está envolvida emocionalmente. Nossa, então, a dica que ela dá, qual que é? Vai embora, tem muita mulher por aí, tem muito homem por aí, a fila anda. Então, se ouvir a dica de uma pessoa dessa, ela simplesmente vai ajudar você a destruir tua família, teu casamento. E quando o tempo passar, você vai ter se arrependido. Então, não vá se aconselhar, se orientar com uma pessoa desse perfil. A não ser que essa pessoa seja centrada e vai te dar o conselho certo. Porque quem vai te orientar tem que ter uma noção de que pode te falar para poder salvar o seu casamento. Então, tente conversar com o seu cônjuge. Se essa possibilidade estiver esgotada, busque orientação das pessoas certas. Às vezes, com todo respeito, mas às vezes até a família está envolvida emocionalmente, tem queixa contra a nora, tem queixa contra o genro, e aí vai colocar você contra. Então procure se orientar com a pessoa certa, tem alguém que ser de fora. A pessoa certa. Né?
E muitas vezes, quando a pessoa ela decide buscar um conselho, ela percebe erros que ela está cometendo no relacionamento que ela não estava conseguindo observar, meu amor. E no conselho, dentro daquela história que ela conta, né? No caso, se ela buscou a ajuda dos seus líderes espirituais, o pastor, a esposa do pastor, dentro daquela história que ela vai contar ali, né, para aquelas pessoas, aquela pessoa vai descobrir erros que ela está cometendo que ela não está vendo. Olha o ditado, quem está de fora Vê melhor, né? Vê melhor, não é? Então ela vai descobrir, eu estou errando nesse ponto também, não estou sendo sábia, eu não estou lidando com essa situação de uma forma correta. Então ela já começa a se perceber, né, errada. E quando nós nos percebemos que nós estamos erradas, é algo que é automático. Nós damos a oportunidade também que a outra pessoa se conserte, não é? Eu estou errando nisso, ele está errando nessa situação, mas eu também estou errando nesse ponto. Então ela já cria ali uma esperança para ela dar oportunidade de um diálogo com seu cônjuge, né? E dela consertar aquela situação. Então, para fechar, você vai ter mais... Pode falar. Para fecharmos esse ponto, busque conselhos. Busque conselhos, procure a pessoa certa, que não vá se envolver emocionalmente, mas que ela vá agir pela palavra, né? Ela vai agir pela fé. E a fé, ela choca, né, com a nossa emoção, com os nossos desejos. Então, busque conselhos. Isso é excelente. Quarta pergunta 4 das 5. Aí a gente vai passar para o segundo bloco das dicas, hein? Segura aí, não vai embora não. Quarta pergunta, como manter... Olha que pergunta interessante, ó. Como manter a parceria e o companheirismo quando surgem os filhos? Tem gente que não sabe disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está nos acompanhando aí. Olha só. Você sabia que quando os filhos vêm na vida de um casal, que é uma das maiores bênçãos que um casal pode receber, mas a presença dos filhos, se isso não for vigiado, né, meu amor, entre o casal, isso pode atrapalhar um pouquinho ou muito a parceria e o companheirismo. Preste atenção. Quando eles casam, então a atenção é de um para o outro. O amor, os beijos, todo o amor que você tem, todo o carinho, todo o afeto que você tem é canalizado de mim, Vitor, para Patrícia e da Patrícia para mim, Vitor. Só que quando vem aquela coisa fofinha, gostosinha, cheirosinha, aquela coisa maravilhosa que é um bebê, existe uma grande tendência, e isso é unânime, que tudo aquilo que eu tinha para ela, ela tinha para mim, a gente acaba canalizando para o bebê, para a criança. E muitas vezes a gente não percebe isso. Então vou iniciar aqui na resposta, depois minha esposa complementa. Sim. Então como é que faz para manter a parceria e o companheirismo? Convém que o casal ele preste atenção nisso. Às vezes começa a surgir um pouco de... A tensão aumenta um pouquinho mais do cônjuge para o outro, por causa da criança. É um cuidadinho que o marido quer, o papai quer que a esposa tenha com o filho. É um cuidado que a esposa quer que o marido tenha com o filho. Se torna um pouquinho mais arisco um para com o outro. Então convém, é importante que o casal esteja vigiando um ao outro em relação a isso. Eu não posso deixar de canalizar amor para minha esposa e nem ela para mim por causa da criança. E quem é que vai perceber isso? É o outro. Ela vai perceber isso em mim e eu vou perceber isso nela. E aí é importante haver conversa, haver diálogo entre o casal e essa vigilância nas atitudes. De dar um beijo, de dar um abraço, de cheirar, né? Enfim, é importantíssimo o casal estar vigiando isso, porque existe essa tendência de se canalizar todo o afeto, sentimento, amor, beijos e abraços e carinhos
para aquela criança, para aquele bebê que veio ao mundo, mas não pode abrir mão do afeto conjugal, né, meu amor? Exatamente. Quando nós nos casamos, eu vou falar, tá, meu amor? Pode falar, fica à vontade. Pode me entregar o livro aí. A gente tinha um jeitinho de dormir. E aí, um tempo eu cobrei, não foi, meu amor? A gente dormia assim, né? A sua perninha entrelaçada na minha, né? Um jeitinho que a gente tinha de dormir, que quando a Débora nasceu, houve uma ausência, né, desse carinho mais, que eu posso dizer, aumentado, né, meu amor? Porque, como meu esposo falava no início, quando você não tem filhos, todo o seu afeto, todo o seu carinho é para quem? Para o cônjuge, né? Então tinha uns nomes, né, que o meu esposo me chamava no início, uma forma de carinho, que aí depois que a nossa primeira filha nasceu, houve uma ausência, né? E é nesse ponto que a gente tem que entender que não é que o nosso cônjuge nos deixou de amar, ou que de repente o amor está esfriando, porque ele no início ele me chamava assim, nós dormíamos assim, a gente fazia assim, alguns comportamentos que nós tínhamos, né? Não vou falar, mas que com o nascimento da primeira filha, né? Esses comportamentos foram se ausentando, né? E não é que o amor dele, né, diminuiu por mim, nem o meu por ele, mas que agora há uma pessoa, né, um ser que nós temos que dar atenção. E quem tem filho, que está nos acompanhando, sabe, né? Quando o pai chega, quem está esperando na porta? Os filhos, né? E o pai corre logo para abraçar os filhos. Lá em casa, agora são duas. E elas já ficam na porta, a Débora já sabe quando o papai chega. O barulho da chave, o papai já chegou. É aquela alegria, né? O papai já chegou. Então, ela já fica, as duas ficam na porta esperando, né? O casal não tem que esquecer, o cônjuge não tem que esquecer que beija os filhos, mas tem que ir lá na pia também beijar a esposa. É verdade. Não pode esquecer do beijo da esposa, né? Agora nós estamos em isolamento, o marido vai, toma um banho, mas quando sair do banho, cheiroso, não beije só os filhos. Vá onde a sua esposa estiver, na pia, no tanque, aonde ela estiver, e dê um beijo nela também. Não dê tchau só para os filhos, né? Exatamente. Dê tchau para a esposa também. Tchau, meu amor. Tchau, bebê. Tchau, Pichuchu, né? E vá lá na Pichuchu também, a maior, tá? Então, é uma forma de... Nós estamos falando sobre isso, mas leve isso para o geral, né? Nós não podemos perder aquela parceria de antes. É claro que algumas coisas mudam, porque até mesmo nós vamos amadurecendo e nós não vamos ficar com aquelas mesmas coisinhas de antes. Mas é importante que nós busquemos outras estratégias para que esse companheirismo, né, ele continue saudável e estabelecido. Muito importante. Vamos para a quinta pergunta. Por favor, Bel, leia a quinta pergunta. Sinto que o meu cônjuge não me ama mais. E agora? Eita. Você vai começar? Posso iniciar? Pode. Bom, sinto que meu cônjuge não me ama mais. O tempo passou, né? Muitas vezes perde-se o respeito, adquire-se uma certa liberdade, coisas que de repente você jamais falaria no namoro, às vezes palavras, de baixo calão, palavras que faltam com respeito com o seu parceiro, com a sua parceira. E isso acontece no casamento. Coisas que você jamais falaria, palavras que você jamais diria para ele ou para ela no namoro, até no noivado, muitas vezes pela liberdade de estarem juntos, conviverem juntos, acaba levando isso para o casamento. E aí o amor vai esfriando, né? Aquele carinho, aquele afeto que antes se tinha, porque tudo era novidade, agora já não é mais. Então, perde-se no casamento. E muitas vezes parece que ele ou ela não me ama mais. E agora o que é que se faz? Eu ouvi certa vez de um grande homem de Deus o seguinte, que o amor existe. Ele só está entulhado, debaixo de entulhos. Sabe quando uma casa ou um edifício desmorona e as pessoas ficam entulhadas?
o que é que se faz? O socorro vem para desentulhar aquelas pessoas na grande esperança de encontrá-las com vida. O amor é da mesma forma. Ele existe, ele só está entulhado, debaixo de entulhos de esfriamento conjugal, de falta de respeito, muitas vezes, incompatibilidade de gênio. Então, o que é preciso fazer? Desentulhar isso. Desentulhar, ou seja, tirar aqueles entulhos. O entulho da falta de respeito, o entulho da incompatibilidade de gênio, o entulho da incompreensão. Né? Pode continuar, não. Do egoísmo, da falta de... a indiferença, né? Então, quando essa pessoa, esse casal, eles estão debaixo de escombros, né? Exatamente. Eles precisam começar, primeiro, se perceber, né? Porque quando eu desejo mudar algo, eu acredito, essa é a minha concepção, que eu tenho que quando eu quero mudar algo, eu penso logo em mudar a mim mesma, né? Às vezes, o meu amor, a pessoa, ela quer mudar a casa dela, né? Quando muitas vezes ela está precisando ser mudada, né? Eu ouvi uma frase certa vez assim: seja a mudança que você quer na sua casa, seja a mudança que você quer no seu casamento. E aquilo que eu quero que o meu esposo seja, de repente ele não quer as mesmas coisas, né? Ele não quer que eu seja da mesma forma, né? Ou que faça as mesmas coisas. Mas eu começo a fazer aquilo que ele gosta, né? A ter um comportamento que eu sei que ele vai se agradar. Eu começo a mudar, né? Eu começo a mudar para ele. E nessa minha mudança, a nossa relação, ela vai mudando. Sim. Né? A sincronia, ela vai calmamente construindo pontes para que esses escombros eles saiam, e vai chegar um momento em que os muros, eu estou me lembrando de Neemias lá, né? Vai ter uma hora que os muros que ruíram, eles vão estar erguidos, e vocês vão poder ver a glória de Deus no casamento, no relacionamento de vocês. Então eu acredito que é através, né, vocês começam a se perceber, né, como pessoa, como o esposo, a esposa, e vão percebendo ali o que pode ser mudado, e ambos vão construindo, né, esse relacionamento sólido, saudável. Você pode continuar. E o amor vai despertar naturalmente, né? Desentulhe esse amor que existe no coração do teu esposo, da tua esposa. Às vezes até estão preparando-se para um casamento, mas já existem brigas constantes, desentendimentos. Onde é que isso vai dar? Então existe amor, sim, mas é preciso desentulhar esse amor, tá certo? Eu lembro agora de uma família que eu já conversei com uma pessoa que me falou o seguinte: eu casei e eu não sinto absolutamente nada pela minha esposa, né? E ali nós oramos pelaquela família, e depois nós pudemos contemplar essa família restaurada. Eles tiveram filhos, e hoje a gente já consegue ver, né, uma família totalmente restaurada. E o ponto de partida foi o amor que acendeu, né? E o amor motivou, é um combustível, na verdade, né? É um combustível para que esse relacionamento fosse restaurado, para que essa família, né, ela pudesse ser reconstruída. Então, aquela pessoa que um dia disse que não amava mais a esposa, hoje eles têm filhos, é uma família que está restaurada e que dia a dia está se erguendo, né, se fortalecendo. O amor nunca falha. Agora vamos dar dicas? Vamos. Outro, segundo bloco. Dicas. Primeiro vai ser dicas para um casamento feliz, segundo, dicas para uma família feliz.
Preste atenção nessas dicas, que elas são maravilhosas, né? A gente não vai comentar muito sobre essas dicas, por causa até mesmo do horário, mas essas dicas são maravilhosas, fundamentais. Se você tiver papel e caneta na mão, vai ser muito interessante se anotar. Senão dá um jeito. Tome nota agora. Pois é. Primeiro vai ser as dicas para um casamento feliz. Meu amor, a primeira dica é façam atividades juntos, né? Exatamente. Nesse tempo de isolamento, como eu vou fazer atividades juntos? Você lava a louça e enxuga. Não é? Atividade. O que mais? Um vai à casa e o outro passa o pano, né? Não me coloque para passar o pano. Eu não gosto também de lavar a louça, mas se secar tem que dar. Eu coloco a roupa para lavar e meu esposo estende. Parece que não, mas é uma realidade. Vocês estão interagindo, né? Fazer uma caminhada juntos. Sim, né? o que nós temos feito muito nesse tempo que nós estamos inseridos, né? O isolamento social. Nós descemos com as nossas filhas, né? Aí nós vamos até falar dicas para a família, mas nós descemos e fazemos atividades físicas, né? Lá no nosso estacionamento. E é uma forma de fortalecer os nossos laços, né, meu amor? E outra dica em relação a fazer atividade junto, vai no mercantil fazer as compras juntos. Segunda dica, meu amor, para casamento feliz, hein? Isso. Conversem constantemente. Nossa, isso aqui é muito importante, né? Falta de diálogo é um muro entre um casal, né? Tem que ter conversa. Tem que ter diálogo porque o diálogo é o que vai fortalecer, né, essa união, é o que vai fazer com que esse casal viva constantemente em sincronia. Como é que você vai construir algo sem comunicar ao seu esposo, sem projetar? Exato. Não é? Há muitos casais, meu amor, que eles estão numa bifurcação, né? Eles estão numa bifurcação. Um caminhando para um lado e o outro caminhando para o outro, né? Então, o diálogo, isso é a ausência de diálogo. Sim. Né? A bifurcação num relacionamento é a falta de diálogo. Então, o diálogo, ele eu vou ser ousada em dizer que depois de Deus, no relacionamento, é o diálogo, gente. Sim. Vocês precisam acordar e dormir conversando, projetando, planejando juntos, em termos de tudo. E um detalhe, é conversar, não é brigar. Claro que às vezes se aflora uma discussão, aflorou, respira, controla ali, porque tem que dialogar, não é só eu falo e você ouve. Não é isso. O marido ouve a esposa ouve o marido, isso é fundamental para um casamento feliz. O diálogo é importante, né? Meu amor, a falta de diálogo, ela pode estragar o dia do casal. Vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, a senhora aí, a dona de casa, que ela pede para o esposo comprar algo, não é? Ela pede para o esposo comprar algo, mas ela não especificou como ela queria, ela apenas pediu para ele comprar. Compre lá a mistura, mas ela não disse se era peixe, se era carne, se era frango. E aí ele traz lá um alimento, né? E aí ela, mas eu não queria isso e não queria aquilo. Então, só aquela falta de comunicação, né? Já leva o casal a entrar em desarmonia, né? Em contenda, em brigas. O dia daquele casal já acabou ali, né? Na compra, que nem é a culpa do esposo, mas da própria esposa que não especificou, não dialogou, não disse para ele o que é que ela queria, como ela queria, né? Então, é importante, leve isso para o geral. A comunicação, ela é muito importante, não só no casamento, mas em todos os segmentos, em todas as áreas. Exatamente. Terceira dica para um casamento feliz. Coloque-se no lugar do outro. Por exemplo, de repente ela está chateada, nervosa. Por quê? Eu quero que ela esteja sorrindo todos os dias para mim. A mulher tem fases também, né? Então, assim,
você tem que se colocar no lugar do outro. Por que que eu, né, estou de repente nervoso, naquele dia estou estressado? É importante se colocar no lugar do marido também. Porque ambos têm muitas responsabilidades. O marido é o provedor, é a parte que se preocupa com suprir as necessidades, pagar as contas. Claro que a mulher também, mas a figura do provedor é do marido. Às vezes o dia não foi legal, as coisas não estão indo bem. Então é importante se colocar no lugar do outro, né, meu Com amor, certeza, também? nós somos indivíduos e nós precisamos de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E até porque aqui são dois universos totalmente diferentes. Tem até um pregador bem conhecido no meio dessa área, né, sentimental, família, que ele fala, meu amor, que só Deus para ter essa ideia de colocar duas pessoas totalmente distintas, né, totalmente diferentes debaixo do mesmo teto. Só Deus para ter essa ideia, porque são dois universos completamente diferentes. Sim. Né? A mulher, posso falar um pouquinho? Pode. Né? A mulher, ela gosta de ser... ela gosta... Olha só o marido, uma dica, e os noivos também, namorados. A mulher, ela gosta de se sentir amada, ela gosta de se sentir valorizada, ela gosta que as pessoas vejam que ela é amada, que ela é valorizada pela pessoa amada. Enquanto o homem, alguns, eles querem isso também, mas vamos colocar em suma, né? Em resumo, os homens, eles gostam do quê? Eles gostam de ser respeitados, eles gostam que as pessoas saibam que ele é respeitado pela sua esposa, né? Pela sua namorada, pela sua noiva. O homem gosta de mostrar que ele é respeitado, né? E a mulher, ela vai mais pelo lado sentimental, amada, valorizada. Mulher gosta de ser levada ao altar, né? Não no sentido, o altar, igreja, mas no sentido de ser valorizada, de se sentir amada. Coloque-se no lugar do outro, é fundamental. Quarta dica para um casamento feliz. Eu não vou falar a dica não, eu vou fazer, eu acredito que você vai identificar. Meu amor, você é linda. Você é maravilhoso. Você entendeu a dica aí? Elogie. Então o elogio, ele é um combustível, né, para manter o casamento feliz. E com certeza o seu cônjuge, ele tem qualidades. E é importante essas qualidades serem destacadas, né? Exatamente. É um pouco do que você falou agora há pouco. A mulher, ela gosta de ser levada ao altar. Então, por mais que hajam desentendimentos, brigas e etc., mas isso não tira as qualidades que o teu cônjuge tem. Então, assim, o elogio, ele é muito importante. Ele levanta a autoestima, né? Com certeza. Mulher gosta muito de datas. E o homem esquecer uma data comemorativa é a Terceira Guerra Mundial, né? Pois é. Então, um dia em que vocês estiverem comemorando alguma data comemorativa, deixe o ressentimento, deixe aquele conflito de lado e elogie a sua esposa, uma data comemorativa, faça algo para ela se sentir importante, valorizada, amada. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, mas eu estou em conflito com a minha esposa, com a minha namorada, a minha noiva, mas eu vou deixar, isso é empatia, né? Eu vou deixar essa situação de lado e eu vou comprar ali pelo menos uma caixa de bombom para ela, né? Dentro da sua realidade, você fazer algo que ela se sinta amada, valorizada, ela se sinta lembrada pela pessoa amada. Então, é importante o elogio. E elogie hoje, viu? Seu cônjuge, sua esposa, seu marido, noivo e namorado, namorada. Faça isso. Você vai ganhar muitas coisas com isso. Quinta dica e última para o casamento. Depois vem as dicas para a família. Quinta dica: não ignore seu cônjuge. E uma das coisas que tem levado muitos casais a se ignorarem, não somente um ao outro, mas também a família. Acaba pais ignorando os filhos também. É a tecnologia. Hoje a tecnologia, ela tem ignorado muitos. O marido chega,
A esposa está no celular e ela diz, ó, a comida já está pronta. E está lá no celular conversando com as amigas, olhando internet, redes sociais. Isso acontece. Eu já recebi maridos, esposas que buscaram atendimento falando sobre isso, né? Essa questão de ser ignorado pelo celular. Parece que a pessoa que está ali no WhatsApp, nas redes sociais, é mais importante do que aquela que está presente. Então, assim, não ignore jamais o seu cônjuge. Se você quer ter um casamento feliz, meu amor, é fundamental que o cônjuge não seja ignorado, né? Não só pela tecnologia, mas também de outras formas, né? Às vezes, os amigos presentes na vida do marido ou da esposa acabam levando a ignorar o seu cônjuge, né? Parece que a pessoa de fora é mais importante. Com certeza. A indiferença é algo terrível, né? E quando isso existe dentro de um relacionamento, isso acaba causando um desgaste profundo e que leva a uma separação, um divórcio. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando daquele caso daquele homem lá no hospital, que já estava entrando em... Sim, a gente foi numa consulta, levar nossas filhas. Levar nossas filhas. Aí eu estava com uma pessoa lá também que foi levar os filhos para consulta e a gente começou a conversar, eu e ele, né? Ele falando que já estava no 3º casamento. E ele disse que chegava em casa a esposa o dia todo no celular. Sair de casa a esposa no celular. Ele falou, não deu mais para conviver dessa forma, né? E já estava no 3º casamento por causa disso. Então, infelizmente, acontece. Então, assim, não ignorar o cônjuge é fundamental. É uma 5ª dica muito importante. Você tem algo mais a falar sobre essa ou a gente pode passar para... Pode passar. Então, vamos agora para dicas para uma família feliz. Vou pedir para você começar. Dicas para família feliz agora, hein? São 5 também. Comam sempre juntos, né? Ou seja, façam as refeições juntos. E nesse tempo de isolamento social, eu acredito que isso, meu amor, foi resgatado. Sim. Isso foi resgatado porque quantas famílias não tinham perdido isso, né? Essa questão de fazerem as refeições juntos. Por quê? É o marido que não tinha tempo de vir almoçar com a família, é a esposa que de repente passa o dia todo no trabalho e almoça lá no trabalho mesmo e não consegue, e não tem como vir almoçar com a família, só que esse tempo, o que foi que antes, eu acredito que antes as autoridades sanitárias de saúde enviar as pessoas para casa, né, #fica em casa, o próprio Deus, eu creio nisso, que o próprio Deus enviou as famílias para casa para resgatar muitas coisas. E um ponto, dentro desse ponto que nós estamos tratando, é essa convivência, né, com a família que tinha se perdido. As famílias não faziam mais refeições juntos e agora, Estão né, tendo essa oportunidade, nós estamos tendo essa oportunidade de resgatar, porque eu acredito que é o que Deus sempre desejou para as famílias, né, que pudessem estar juntos, principalmente num momento tão importante que é a mesa, né, o pão de cada dia, para as famílias estarem ali compartilhando. E assim, quando a gente fala de comer sempre juntos também, a gente está falando o seguinte, não é comer no mesmo horário. Às vezes acontece, claro, na rotina normal de trabalho, o marido não pode vir almoçar em casa ou coisa desse tipo. Mas assim, às vezes a família está em casa, um leva o prato, come no sofá. O outro leva o prato, vai lá para o quarto ficar no celular. O outro leva o prato, fica na mesa. O outro come no balcão da cozinha. Meu Deus do céu, desliga a televisão. Se dá para fazer só uma refeição por dia juntos, ou fazer uma refeição por semana juntos, porque às vezes a família só tem tempo no final de semana, né? Sim, o marido chega em casa, ficam dormindo. O exemplo que eu dei agora é nesse contexto que nós estamos inseridos, né? Que foi um resgate. Muitas famílias que isso se perdeu, então agora estão resgatando isso. Exatamente, né? Então assim, se só tem tempo, uma semana para estarem juntos, pelo amor de Deus. Vou falar aos homens agora, né, que gostam de assistir um jogo de futebol, eu gosto, né? Assistir um programa de esporte ou coisa do tipo. E aí, na hora do almoço, domingo, pega o prato, vai lá pro sofá e o restante da família fica espalhado. O filho come no chão, parecendo um gato. Coloca o pratinho pro gato ali, pro cachorrinho lá e
Não, pega a família, desliga a televisão. Tenha esse momento juntos, Às que é vezes muito é para não importante, né? sujar o sofá, meu amor. Pois é. Objetos mais importantes do que pessoas, os próprios filhos. Senta aí no chão mesmo, porque vai sujar o sofá, vai cair a comida no sofá. Então tem um momento para isso, de que vão ficar ali espalhados, às vezes até uma refeição, um churrasco, mas assim, de um modo geral, a família precisa desse momento, o momento à mesa. Então, as refeições juntos são uma dica muito importante para uma família feliz. Deixa eu ler a segunda dica, que essa aqui é muito importante, eu entendo que é muito importante também. Olha só, deixe as crianças interagirem com vocês. As crianças não têm a mesma linguagem que a nossa. A opinião delas sobre qualquer assunto está muito aquém da nossa, né? Porque elas são inocentes. E às vezes as crianças elas querem interagir, querem se envolver. E a gente tem a tendência muito de querer conversar, às vezes está dialogando ou está tratando de um assunto. E às vezes todos os assuntos a criança entra, do jeitinho dela, um assunto completamente diferente, sai para lá, vai para lá. E se isso se repetir o dia todo, todos os dias, semana após semana, a criança vai se sentindo excluída, né? Então, assim, é importante, em muitos momentos, você deixar as crianças interagirem, né, com vocês, né? O casal precisa permitir que as crianças interajam para elas se sentirem parte da família, principalmente quando elas vão crescendo, né, meu amor? Com certeza, isso vai até... nós vamos gerando uma maturidade nas nossas crianças, né? Nós vamos... dentro da linguagem delas, nós vamos inserindo aquele assunto que é de adulto. Eu vou dar até o exemplo de ontem, meu amor. Ontem, eu não pude sair para comprar um presente para o meu esposo, né, em razão do momento que nós estamos enfrentando. Né? Eu falo de isolamento social. Tenho 2 filhas e eu tenho que ter uma pessoa para ficar com elas para eu fazer algo do tipo. Então, o que foi que eu pensei? Algo que eu gosto muito de fazer é cozinhar. E eu vejo você preparar um jantar, um almoço como forma de afeto, né? Como forma de amor. Eu vejo assim, né? Você cozinhar, colocar os seus melhores pratos, talheres, copos, pôr a mesa para alguém, para mim é uma forma de amor e de afeto. Então, eu fiz um jantar para o meu esposo. Tava ótimo. Peixe a delícia. Podia falar, né? Pode. Então, o que foi que aconteceu? A Débora viu toda a movimentação. Eu estava escrevendo um texto para o meu esposo. Ontem, se alguém está acompanhando, eu resgatei um pouco da nossa história, né? E aí eu estava escrevendo um texto e ela perguntando também o que estava acontecendo. E eu percebi que ela começou a me fazer perguntas. Mamãe, como se escreve casados? Aí eu falei, é com S ou com Z? Aí eu falei para ela. Depois ela perguntou como é que se escrevia a palavra... eu não me lembro qual foi a palavra, mas ela foi fazendo perguntas e aí depois nós já estávamos já perto do jantar, meu esposo já estava perto de chegar. Ele ligou para mim e aí ele falou, né? Ah, já estou chegando. Aí eu disse, Débora, papai já está chegando. Ela foi tomar banho e perguntou, mamãe, eu posso me vestir? Aí eu, pode. Colocou o vestido novo que a avó deu. Ela se arrumou toda, não foi, meu amor? Tô linda. Preparou um presente para o meu esposo. E uma cartinha, como é que... A caixinha era... Feliz Dia dos Namorados. E ela colocou assim, os Dias dos Namorados é um dia especial na cartinha, né? Então ela se envolveu também com aquele contexto, né? E eu acho importante que isso seja feito. Nós, né, nós precisamos trazer os nossos filhos para os nossos assuntos também. Se né? as crianças crescerem só com cala a boca, faz silêncio, vai pro quarto, cala a boca, faz silêncio, vai pro quarto, elas crescem com um complexo, até uma certa... Feridas, bloqueios, isso vai... Pede até ela de interagir na sociedade. Com certeza. Aquela criança calada que não pergunta o professor, que não tem coragem de negociar o produto que ela quer comprar pela timidez. Então, assim, as crianças precisam interagir, né? Com isso tem que começar dentro de casa, com os pais, né? Quantas pessoas, adultos mesmos, que hoje sabotam, abortam
projetos, sonhos, metas, porque eles se sentem incapazes de realizá-los. E porque lá, ó, isso é uma coisa lá da infância. Na infância, o pai falava, cala a boca, sai daqui. Faz silêncio. Faz silêncio. Não. Só fala besteira. Isso, né? Só fala besteira e outras coisas mais que a gente sabe que alguns pais, infelizmente, falam com seus filhos, né? Seu cabeção, seu burro. Apelidos. Isso vai criando um bloqueio tão grande na vida dessa pessoa que ela vai levar para a adolescência, para a juventude, para a sua fase adulta, causa um bloqueio. E ela é uma pessoa cheia de talentos, uma pessoa cheia de dons, né? E mais ela não consegue realizá-los em razão desse bloqueio que foi criado lá na infância com os pais. Exatamente. Então deixa as crianças interagirem. Terceira dica para uma família feliz. Pode ler, meu amor. Terceira dica. Planejem os gastos. Olha só, posso começar? Pode. Há muitas famílias, há muitos casais vivendo conflitos terríveis por causa da situação financeira. Porque quem é casado sabe que quando uma família está enfrentando um problema financeiro, isso reflete no casamento, no relacionamento, né? Então, para solucionar um problema dessa natureza, requer que esse casal busque muita sabedoria, inteligência espiritual para solucionar, né, essa situação. Mas, antes de um problema, tem como eles não chegarem numa situação, né, financeira desagradável, né? Muitos problemas financeiros podem ser evitados e devem ser evitados. Agora, tem que ser conversado entre o casal. Tanto uma coisa que o marido deseja comprar, adquirir, a esposa. É preciso haver conversa. Existem bens que são necessários, mas são dispensáveis naquele momento. Existem aqueles bens que são indispensáveis. Existem aqueles que são necessários, mas são os dispensáveis naquele momento. E tudo isso tem que ser levado em conta. Não é aquilo que eu estou precisando, mas que eu devo comprar de imediato. Isso pode comprometer a questão financeira. Então, você tem que dar atenção às prioridades. Então, é importante, tudo que o casal for realizar, financeiramente falando, planejarem juntos. Isso é fundamental. Quarta dica. Deixa eu ler aqui a quarta dica. Antes, eu posso só complementar? Há muitos casais que vivem conflitos na vida financeira. Às vezes, uma parte não é honesta, verdadeira com o seu cônjuge. A cônjuge que compra algo, projeta algo e o esposo nem sabe. Ela compra um bem e o esposo vai saber mais na frente e isso vai causar um problema muito grande, né? Então, se hoje vocês se uniram, fizeram uma aliança, por que não contar tudo? Não pode haver segredos financeiros entre o casal, né? Tem que ter tem que haver, né, essa honestidade. Sim. Precisa ter esse acordo também no que vai comprar, no que vai realizar. Deu, não deu, né? E se planejarem juntos, unidos, quem sabe aquilo que um ou outro deseja vai chegar até mais rápido. Sim. Porque Deus abençoa a união. Exatamente. Né? Verdade isso. Salmo 133, né? Onde há união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, portanto, não faça nada escondido. Fale tudo, seja verdadeira, seja dentro daquele contexto lá lá do início, né? Adão e Eva, esteja nu um para o outro, no sentido de ser claro, de ser honesto. E para um casal que é cristão, aproveitando aqui o momento, para um casal que é cristão, por que a esposa não concordar em o marido ser dizimista? Por que o marido não concordar em a esposa ser dizimista? Se ambos são cristãos. Quando um ou outro não é, a gente compreende. Mas se ambos são cristãos, conhecem a palavra, por que não concordar? Não é? Se primeiro vem Deus. Então, pense nisso, hein? Quarta dica, posso ler? Sim. Façam lazer em família. Meu amor, que tipo de lazer a gente pode fazer em família, hein? Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo? Nós não podemos... agora que o shopping abriu, né? Mas acho que não só na capital, aqui ainda não. Aqui ainda não, né?
Mas você pode, às vezes a pessoa fala assim, meu amor, eu não tenho dinheiro para fazer um lazer. Como é que eu ganho X e eu vou fazer um lazer? O nosso orçamento só dá para cobrir os nossos compromissos. Gente, fazer um lazer não é você ir lá para o beach park com a sua família. É um tipo de lazer. Eu estou dizendo que não tem essa concepção que um lazer é só ir para um beach park, ir para um lugar caro, um lugar caro. Não, internacional. gente. Aqui na região, né, e eu falo aqui, a cidade do Crato, nós temos belas praças que você pode fazer um passeio com a sua família. Quantos passeios nós já fizemos ali naquela praça do Crato? Pronto, uma praça, um lazer. Eu não falo nem do shopping não, aqui da nossa região, né? Mas aquela praça mesmo. E ali tinha aquelas, na época que a Débora era pequena, tinha as motinhas, né, meu amor? E nós colocávamos a Débora na motinha e depois a gente comprava lá um balão de um personagem que ela gosta. E aí a gente comia lá um espetinho lá na praça. Porque às vezes, não, desculpa interromper, a pessoa ela associa lazer a gasto. Às vezes você pega sua esposa, seus filhos, você vai numa praça, compra um saquinho de pipoca e dá umas 2 voltinhas na praça, ida e volta, né? Comenta sobre uma árvore que está ali ou alguma outra coisa. Esse momento é importante para a família e para os filhos, porque o lazer não está associado ao gasto, a uma viagem nacional, internacional, a um beach park ou coisa parecida. Mas aquele momento, às vezes simples em família, mas que fortalece a união. Você pode ir numa praça, a pessoa associa shopping a gastar. Claro que quem vai no shopping quer no mínimo fazer uma refeição. Mas por que eu vou no shopping se eu não tenho dinheiro para gastar? Vai passear no shopping ali, vai olhar as roupas, vai olhar as lojas, vai olhar pessoas. Sai do teu ambiente de casa, né? E dá uma volta com a sua família. Então não precisa exatamente se endividar. A pessoa associa lazer a gastos exorbitantes. Não, aquele momento singelo entre família, né? Quantas famílias que têm condições de fazer um passeio com os filhos para Disney, né, meu amor? Sim. Mas quando chega lá, entra em conflitos, em brigas, contendas, e que adiantou aquele passeio, aquele lazer? Então, lazer não está associado, não está associado a gastos, mas num momento de comunhão, né, de confraternização com a sua família. Nós temos descido muito, né, nós moramos num apartamento e nós temos descido lá para o estacionamento, para andar de bicicleta, para caminhar, né? Desestressar um pouco as crianças. Então, você pode fazer um programa com a sua família até dentro como nós estamos fazendo, né? Dentro do nosso próprio local onde nós estamos morando, nós estamos fazendo um lazer com a nossa família. Assiste um filme com a família, compra um milho de pipoca, né? Faz uma pipoca lá, bota um filme para vocês assistirem. Isso tem que existir. Então, assim, para uma família feliz tem que ter lazer. Sair daquela rotina diária, né? De trabalho, de escola, faculdade, aquela coisa aí. Fazer um plano diferente de atividades. Isso é muito importante, né? Fortalece os laços familiares. Sim. Pessoal, a gente está quase encerrando aqui esse segundo bloco. Vamos para o último, hein? Tá quase terminando. Tá chegando ao final. Última dica para uma família feliz. Leia, meu amor. É a quarta, não é isso? Quinta. Tenha vida espiritual em família. Olha, isso aqui é importante, meu amor. Deixa eu começar aqui. Você que não vai a uma igreja, ouvir a palavra de Deus com a sua família. Muitos levam a sua família para um cinema, levam a sua família para uma praça, para um lazer, para uma mesa de um restaurante, levam para uma praça de alimentação de um shopping, mas não levam para uma igreja, para ouvir uma palavra de Deus, uma palavra que vai trazer fé, vai trazer conserto, temor, respeito. Então, assim, muitos não têm uma atividade, uma vida espiritual com a família, não oram em família, né? Sim. É importante a família juntas ter esse momento. Quantas vezes a gente vai dormir e a gente pega ali, eu, minha esposa, a Débora e a Júlia, a gente dá as mãos, vamos orar, né? Sim. E a gente faz a nossa oração antes de dormir. Então, é muito importante para a família ser feliz, ter uma vida espiritual, né, em família, né? Com certeza. A nossa caçula, ela tem 2 anos. E aí a gente pede, um dia o meu esposo ora, outro dia eu oro, outro dia a Débora. E aí um dia nós pedimos, a Débora orou, aí a Julinha quis orar também, né? Porque o filho mais novo sempre vai
querer imitar o mais velho. Aí a Júlia foi orar, e aí nós achávamos que ela ia soltar algumas palavras, né, meu amor? Aí ela disse, que Deus já abençoe a perna da minha tia, né? Então ela já ouviu a Débora orando pela tia que está se recuperando de um acidente, e nós também, né? E aí a Júlia orou, né, para Deus curar a perna da minha tia. Então é importante que nós já chamemos, né, os nossos filhos para um momento de um culto doméstico, uma palavra, como também a oração. A Débora, ela já está acostumada demais eu chamar para orar comigo. Débora, vem orar comigo. E às vezes são as duas, né? Porque às vezes eu não posso deixar elas sozinhas. Sim. E eu tenho que levar para o quarto comigo. Então, orem aí comigo. Então é importante porque elas vão crescer, né? E já com esse entendimento, né? Já com esse estilo de vida, né, meu amor? Muito com esse estilo de vida, porque quando você tem um estilo de vida, ali de oração, de meditação, os seus filhos... Ir à igreja, ouvir a palavra isso, de Deus, né? Isso não é algo que você vai impor. Acontece naturalmente. E isso marca, meu amor, os filhos. Isso marca, quando eles estão na fase adulta, eles vão lembrar. Minha mãe, ela me ensinou a orar. Eu via a minha mãe orando. Eu vi o meu pai, ele chamando para meditar, contava uma historinha bíblica para mim. E eles vão levar isso para os seus filhos isso também. São memórias, né? Isso são Exatamente. memórias. Então, é muito importante. Vida espiritual em família. Agora vamos para o nosso terceiro e último bloco. Não sai daí sem antes ouvir essa parte final, que é uma palavra de Deus que nós queremos deixar com você, que vai te abençoar muito. 1 Timóteo, capítulo 5. Eu vou ser breve aqui nessa reflexão, mas eu quero que ela seja bem objetiva ao teu coração. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se você tem sua Bíblia em mãos, abra por gentileza. Minha esposa está abrindo aqui também. E a gente vai ler isso. Espero que todas essas dicas possam ter te ajudado, essas perguntas com respostas também possam ter te ajudado. E agora a gente vai para essa reflexão, que é uma palavra que eu quero deixar para você, para complementar tudo o que a gente trouxe aqui, tá certo? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse texto aqui é muito conhecido, mas deixa eu fazer você pensar um pouquinho diferente sobre ele. Preste atenção. Aqui o apóstolo Paulo diz que aquele que não cuida dos seus, aí ele dá um destaque à família. Principalmente, ele mostra que a família merece um destaque, um cuidado maior, né? Principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o incrédulo. Então vamos de trás para frente. Negar a fé, meu amor, é uma coisa terrível para qualquer pessoa, principalmente um cristão, porque negar a fé é negar Jesus. Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens será negado por mim diante dos anjos. Imagina isso. Então família é uma coisa tão importante que a palavra de Deus, o Deus, ele equipara negar a família a negar a fé. E negar a família, segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, é não cuidar deles, cuidar dos nossos familiares. Então, por que a gente trouxe primeiro as perguntas e as dicas primeiro para depois a palavra? Para você saber o que significa cuidar da sua família. Envolve tudo isso que foi passado para você aqui agora. Então, se você não cuida da sua família, Deus considera que você está negando a existência dele, que você está negando a presença dele na sua vida. Então, é importante você fazer a sua parte. Há pessoas, meu amor, que elas pensam assim: poxa, eu não estou conseguindo salvar minha família. Por mais que eu ore, por mais que eu dê um bom testemunho, etc. Por mais que eu procure fazer o correto, eu não estou conseguindo salvar a família, nem transformar a minha família. Não é você que transforma. É o Espírito Santo. Mas se a pessoa já está fazendo a parte dela, independente dos demais aceitarem ou não, mudarem ou não, ela já está cumprindo a parte dela no que diz respeito a Deus e a palavra de Deus, não é verdade?
Com certeza, não só na parte espiritual, você cuidando em oração, né, em intercessão, mas também dando um bom exemplo, né? Porque não adianta só orar e não dar o bom exemplo. Porque eu cuido também, meu amor, da minha família quando eu dou um bom exemplo. Meu esposo até tem pregado, essa semana passada, domingo e quarta-feira, tem trazido esse assunto sobre o governo de Cristo, né? Dentro do nosso lar, do nosso mundo, trazer, né? Então, quando eu exerço o governo de Cristo dentro do meu lar, como esposa, como mãe, como até mesmo como um funcionário, eu estou dando um exemplo, um bom exemplo, e eu estou, né, cuidando da minha família, porque ela olha, meu amor, o exemplo, né, o nosso exemplo, e então ela pensa assim, não, eu quero ser igual a fulano, a ciclano, né, eu vou estar olhando para ela e desejando também, né, esse estilo de vida, essa mudança, né, então é importante que a gente cuide não só na parte espiritual, mas também, né, que nós possamos dar um bom exemplo dentro de casa. Se você cuidar da sua família hoje, você vai colher muitas e muitas e muitas alegrias amanhã. Para a gente encerrar aqui, eu até falei essa palavra em uma das transmissões, conversei com a minha esposa sobre ela. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Há outro texto em Provérbios, não me vem agora à memória o capítulo e o versículo, mas diz: a sabedoria edificou a sua casa. Então, mentalize essa palavra, edificar. Deus não entrega uma casa pronta para uma mulher, para um homem. Deus entrega uma casa, uma família, uma história a ser edificada. Tem edificações, falando agora da edificação natural, casa, prédio, que leva meses ou anos até mesmo. Depois que termina, né? Aí ela vai ver como ficou a edificação dela, assim a família. Se você se preocupa em edificar a sua família hoje, daqui a alguns anos, você vai parar e vai analisar como é que foi a criação dos seus filhos, como é que foi o seu casamento, como é que foi a sua edificação. Sim. Então o tempo de edificar é agora, né? Exatamente. E a família, ela é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior ministério, né? É a nossa prioridade. Há muitas pessoas que elas constroem e edificam muito lá fora, né? E esquece do primordial, do mais importante. E tem aquela frase que diz, né? Nenhum sucesso lá fora compensa uma família destruída. Né? Que adianta você ser uma pessoa uma pessoa bem-sucedida lá fora, mas ser um desastre, uma derrota dentro da sua casa, como esposo, como esposa. Né? Vamos partir até para os filhos também que estão nos acompanhando. Não adianta ser um exemplo, um sucesso lá fora e ser, né, uma pessoa leprosa dentro de casa. Então, é importante que a família ela seja ali a sua base, né? A sua prioridade. E eu acredito, meu amor, que Deus ele usou, né, essa pandemia como uma medida educativa, né, para levar as famílias para dentro de casa, para que aquelas pessoas exerçam seu papel, né, e possam cuidar melhor das suas famílias, porque é o que está acontecendo agora, né? O marido está tendo mais tempo para cuidar da sua esposa, né? E a esposa da mesma forma, os filhos dos pais, os pais dos filhos. Então, a família, ela é a base de tudo, meu amor. E família sarada, sociedade sarada, uma nação sarada. Portanto, eu acredito que a cura das nações, ela virá através das famílias, da restauração das famílias. Quando houver arrependimento, quando houver perdão, reconciliação, Deus ele trará essa restauração, essa cura que tanto o mundo inteiro tem buscado e precisa. Então cuide da sua família, né? Nós vamos encerrando aqui o Sintonia. Eu vou fazer uma oração com a minha esposa agora. Nós vamos fazer uma oração por todos vocês.
Queremos agradecer a todas as pessoas, muita gente comentando, muitas pessoas participando. Mas Meu amor, tem pessoas nos acompanhando de São Paulo, Santa Catarina. Rio Um Grande do abraço para Santa Maria, né? Santa Maria. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um abraço para minha prima Mariette, para minha irmã Samile Bruneto, que está lá em São Paulo, e tantos outros que nos acompanham aqui também do estado do Ceará. Um abraço a todos. Não tem como a gente citar o nome de todos, mas o nosso propósito aqui nessa noite é que você que é casada, você que é noivo, que é namorado, você que busca um relacionamento, que esses conselhos que nós trouxemos hoje, né, em forma de perguntas e essa reflexão, possa trazer sintonia, né? Sintonia, e que vocês fiquem sincronizados, sintonizados, né, no relacionamento de vocês. Pois a gente agradece muito pela presença de todas as pessoas nessa live, né? Que Deus abençoe. E eu tô com vontade no meu coração, um desejo, né, meu amor, de repetir essa live, sintonia, em outras oportunidades. Eu acredito que isso vai acontecer. Nós vamos repetir essa live com outros temas, com outras dicas, com outros assuntos, outras novidades, né? Exatamente. Outras direções que Deus colocar no nosso coração, né? E com certeza o propósito é sempre abençoar famílias e casais, que nós sabemos, meu amor, que é um dos maiores problemas da sociedade, né? Com certeza. Então a gente agradece, vamos fazer uma oração, não sai daí antes da gente orar. Quero lembrar vocês que amanhã, domingo, é Santa Ceia, hein? 8 horas da manhã e às 17 horas eu vou estar ministrando a Santa Ceia nesses dois horários. Então, não perca, tá bom? Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Prepara o pão, prepara o suco de uva para você ou para a sua família, se eles assim participarem. Agora eu quero finalizar fazendo uma oração juntamente com a minha esposa, por sua vida, por sua família, para que vocês possam ter um casamento e uma família feliz. Diga, meu amor. Posso pedir algo? Você que está com seu cônjuge, você que está aí com a sua pessoa amada, por favor, fica aí pertinho, ó, dessa pessoa. Meu amor, eu vou até pedir para você ficar mais... Eu ia dar as mãos. Pronto. Olha só. Deixa eu pegar aqui. De repente, há pessoas que de repente estão até em conflitos, meu amor, mas eu acredito no poder da oração, da palavra de Deus. E que enquanto vocês ouviam essa palavra, Deus ele começou a trabalhar na vida de vocês e dá para vocês darem as mãos e fazer uma oração juntos, assim como nós estamos agora. Tá? Em nome de Jesus, né? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na sua presença. Primeiramente, nós queremos te agradecer pela oportunidade de poder ter transmitido para esses casamentos, casais, famílias, dicas, perguntas com respostas que vão preencher o entendimento dessas pessoas. E essa palavra, essa reflexão que fala sobre o cuidar da família. Meu Deus, em nome de Jesus oramos, pedindo ao Senhor que o Senhor acrescente aquilo que falta nesse casamento e ajude essas pessoas que receberam esse entendimento a colocar em prática, Pai, para que elas possam cada vez mais serem abençoadas em seus casamentos e em suas famílias. É importante, Pai. O que muito acontece hoje nas sociedades é o reflexo do que as pessoas receberam dentro das suas famílias. E o nosso objetivo, meu Deus, nessa live é que os casais, os casamentos e as famílias estejam em sintonia, meu Deus. Então, aqui nesta oração, nós abençoamos cada casal, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Dá um abraço, né? E um beijo também. É verdade. Pois é. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Cadê a canção? O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. Sempre em sintonia, ó. O tempo não pode apagar nosso amor.
eu irei contigo para onde for. Que assim seja com vocês também. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Assim seja com vocês. Queremos nos despedir aqui dessa transmissão. Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida. E sempre em sintonia, tá bom? Fiquem todos com Deus. Compartilhe essa transmissão depois com muitas pessoas. E um grande abraço a todos vocês. Deus Beijo. abençoe.